Acho que eu entrei. Pessoal, entrei? Estão me ouvindo? Entrou, Sérgio. Obrigado. Obrigado, gente. Problema aqui de atualização do Zoom. Tem quantos aí já? Faltam Cristina, Darlan e João. Tem Viviane e Ara, estão na sede do Crefito? Sim. Vanderlei, Tem por quantos? gentileza, liga o microfone do Zoom aí, por gentileza. Tá Vivi, Yara, Nara, Naum e Rosa na sala. Qual o quórum mínimo? Olha aí na resolução 1, Matheus. Acho que é 5, né? Maioria mais um. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nara. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Naum. Boa tarde. Yara, Viviane, Vandeco, também conhecido como Senhor Vanderlei Leite, Alana, Vivi, Yara. Oi, Yara. Pessoal, vou esperar mais 4 minutos, aqueles 15 minutos que a gente sempre deu, né, em todas as plenárias. E a partir do momento. Tá travado, sério. Voltou? Voltou. Tá. Vamos esperar dar os 15 minutos que a gente sempre dá. Salvo engano, o quórum mínimo é 5, né? A gente está com 6, então dá para a gente fazer a plenária, né? Todos receberam a convocação por e-mail oficial, então não tem dificuldade nenhuma, né? Aguardar os 15 minutos que a gente sempre aguardou, ninguém falou nada aqui nos grupos. Então, a gente toca. A Jaqueline tá na sala, não, né? Não, ficou o Matheus, justamente por causa da questão da horário. Tá, eu vou falar com a... Não esquece de gravar, tá? Pra gente poder, quando eu der início, pra gente poder postar, né, no YouTube, tá bom? Sim, já está sendo gravada, Sérgio. Comecei a gravar a partir do momento que você entrou na sala. Antes de começar, Sérgio, antes de você começar após os 15 minutos, eu vou só pedir para a Rosa e o Naum abrirem a câmera para a gente fazer o print da reunião também, para caso vocês precisem depois para colocar nos relatórios de atividades. Ai, mas não tem mais jeito, não. Gravado. Justamente. Vai usar mais do perfeito. Ok, com a tolerância aí de 15 minutos, né? O quórum de 6 conselheiros, vamos dar início à nossa prestação de contas referente à nossa portaria, né? Que foi solicitada, sugerida lá há mais ou menos um ano pelo conselheiro Darlan, que a gente fizesse essa prestação de contas parcelada, uma prestação de contas trimestrais, né? Vou passar agora para o Vanderlei, para ele estar fazendo a apresentação, e a gente segue aquela ordem. Passa para os diretores, cada diretor vai tirando a sua dúvida, que porventura tiver, depois a gente sana, em seguida é proferido o voto. Lembrando que o e-mail foi enviado semana passada para todos, já com esse PowerPoint que vai ser apresentado, e até a presente data, nenhum conselheiro enviou nenhum tipo de dúvida, de questionamento a nenhum dos setores aí responsáveis, nem a tesouraria, a controladoria jurídica, nem o setor financeiro contábil. Tampouco a presidência. Pode tocar, Vanderlei. Obrigado. Ok. Esclarecendo, nos slides aí, em que pese estarmos apresentando também
dados do primeiro trimestre, né? Janeiro, fevereiro, março, mas é mais para acompanhamento ou uma necessidade de rever. Mas já foi objeto de apresentação e aprovação anterior. Esse segundo trimestre, naturalmente, abril, maio e junho. Aí temos os detalhamentos. Por favor, Matheus, vamos passando aí, né? Mas lentamente, mas podemos passando. Então, janeiro, já foi apresentado, ok? Pode ir continuando. Janeiro é aí a abertura das contas e assim vão ser para cada mês. Então, janeiro de 2021, tal qual apresentamos, pode continuar. Então, são 3 slides, onde nós temos aquela primeira posição de receita e despesa, uma segunda posição de abertura das contas de receitas e despesas, as principais, e aqui a abertura dos auxílios diários, conselheiros, colaboradores e empregados. Então, janeiro, mas aí fevereiro e março, todos vão ser no mesmo modus. Inclusive, abril, maio e junho, que vamos efetivamente detalhar os números e conversar. Pode repassar, Matheus. Ok. Então, aí, abril, começa o nosso segundo trimestre, né? Temos aí um déficit apurado de 140 mil, já onde as receitas elas dão uma queda em relação ao primeiro trimestre, naturalmente, por todo o início de ano e que tivemos a questão de parcelamentos, de refis. Então, houve um acréscimo grande no primeiro trimestre. Dentro de abril, já vamos numa normalidade, não estável, mas nesse cadenciamento. Então, temos 553 mil de receitas contra 695 de despesas. O próximo, por favor, Matheus. E aí, as principais contas e as suas representatividades em percentual. As anuidades, ok? Fechando a receita. E as despesas, que são as principais. Volta, Matheus. Aqui nós teríamos mais despesa. Que aqui eu acho que o slide ele deformou aqui. Ok. Tudo bem. Mas essas são os principais grupos de contas de remunerações pessoal, benefícios, encargos sociais, despesas de provisões, né? Nós temos os descontos concedidos. Ô, Matheus, você não tem a versão em PowerPoint? Não, em PowerPoint. Não tenho, Vanderlei. Essa que você me mandou e a que veio no e-mail da convocação foi só em PDF. Mas se o Ítalo tiver aí, conseguir me mandar em PowerPoint, eu posso espelhar aqui também. Quer que eu veja lá? Vou deixar. Porque assim... Pode falar para ele me mandar por WhatsApp mesmo. Já está sendo providenciado. De todo modo, podemos passar as principais saldos dos meses, depois vemos o detalhamento até para ver o movimento. Então, abril, nós tivemos o déficit de 141. Maio, pode passar as próximas, Matheus. O próximo. Maio, tivemos um incremento aí na receita, 642 contra despesas 665. Então, um déficit menor de 22.845. Né? Desculpa te interromper, só um minuto. Só para avisar que a doutora Cristina acabou de entrar na reunião. Já mandou, Matheus. Boa tarde.
Boa tarde, secretária Cristina. Boa tarde, presidente. Boa tarde, gente. Desculpa, eu estava tentando entrar, era problema na minha internet aqui, mas já consegui resolver. A gente já tinha iniciado um pouquinho, mas acho que ele passou só 3 slides, né, do segundo trimestre, então eu vou pedir gentilmente para o Vanderlei voltar, para a Cristina poder acompanhar. Pode ser, Vanderlei? Ok. Nós estamos só aguardando o Ítalo me mandar aqui o arquivo em PowerPoint A para ficar melhor a visualização. Assim que ele me mandar, eu começo a espelhar novamente. Estou com minha... De vez em quando desligando a imagem aqui também, porque acho que hoje a internet está meio virada do avesso. Aí. Obrigada, gente. Desculpa. Na tela, pessoal, vou colocar aqui em modo leitura. Vanderlei, você vai voltar falando dos 3 meses? Janeiro, fevereiro e março? Tá abrindo, tá? Em abril. Uma tabela ficou sobrepondo a outra. Aí, às vezes, é máquina desconfigurando, mas ok. Você pode explicar a parte das receitas e aí depois eu subo as despesas para que todos possam visualizar o arquivo completo. Não, tranquilo. Mas vamos, no slide anterior, por favor, então. Ok? Começando. Ok. Então, o mês de abril, né, o primeiro mês do segundo trimestre, tivemos a receita de 553 e uma despesa de 695, e nós vamos verificar que essa despesa de 695 ela se mantém praticamente. A receita é que dá uma variada para mais, para menos, nós vamos perceber. Então, aí, nesse mês de abril, tivemos 553 contra 695 mil, um déficit de 141. A abertura das contas, no próximo slide. Ok. Então, as anuidades, enfim, do presente exercício, tanto o PF e PJ, representam aí 70% praticamente, né? E aí nós temos aí um valor de 125 mil em números arredondados, que são anuidades de exercícios anteriores que estamos recebendo, renegociando. Então, isso está compondo a receita de abril. Contra as principais despesas, aí vem a cota à parte, Conselho Federal, 20%, sobre a receita anuidades. E aí, há 3 ou 4 grupos abaixo são de pertencentes ao grupo de gestão pessoal. Tem a remuneração, benefícios, encargos sociais e provisões, que são férias e 13º. Então, nós temos aí o grande grupo cota à parte, Conselho Federal, na primeira linha. Segundo grande grupo abaixo das 4 contas, representam a despesa com pessoal, e auxílios, diárias e passagens formam o outro grupo de grande despesa. Descontos financeiros concedidos é um número assim que a gente dá um destaque, que está relacionado diretamente com as anuidades recebidas.
né? Principalmente, claro, do presente exercício. E aí, outras despesas. Essas outras despesas, nós vamos manter mês a mês aqui como informação, e, ao final do trimestre, nós temos uma abertura da totalização dessas despesas, na abertura delas. E aí, vamos repassar. Próximo slide. E aí, nesse mês de abril, dando uma abertura dos auxílios representação, diárias, passagens, enfim, entre conselheiros, colaboradores e empregados. É esse o detalhamento que compõe abril. O próximo slide é maio. Então, abril, nós tivemos um déficit de 141 mil. Nós estamos em maio com déficit menor de 22 mil. Receitas quase se equiparando às despesas, e as despesas, como eu falei, mantendo esse patamar aí de 680 mil praticamente, compensando com abril e maio, dá essa média de 680 mil. O próximo slide. E aí, como abertura dessas despesas e receitas, as receitas, Matheus, dá para abrir a sobreposição aí um pouquinho só. Opa. Isso. Perfeito. Anuidades, continua tendo, né? Essa manutenção até dos exercícios anteriores, no mesmo patamar do mês passado, 125 mil no mês passado, 129, 128 nesse mês de maio. Então, são exercícios anteriores junto com as anuidades do presente exercício, os parcelamentos, que compõem as principais receitas do mês. Nas despesas, por favor, Matheus. Essa desconfiguração, às vezes, não tinha, né? Ok, nas despesas nós temos a cota à parte, novamente, sempre acompanhando as receitas da anuidade, e aí praticamente quase que fechou a proporção aí de 20%, e as contas de pessoal, remunerações, benefícios, os encargos sociais, né? INSS, FGTS, e as provisões, férias e 13º. Esse é o grande grupo de despesas de pessoal, junto com auxílios, diárias e passagens, totalizando aí auxílio diário e passagem 72, que nós temos uma abertura por conselheiros, colaboradores e empregados. E os descontos financeiros e as outras despesas que faremos a abertura mais à frente. Junho, por favor. No sentido de junho, aí já começamos a ter uma queda mais acentuada da receita, né? Performamos 470 mil de receitas contra as despesas, né, de estrutura que se mantém no patamar, na média, de 680. E aí nós apuramos em junho esse déficit de 209 mil. Na abertura das contas de junho, as receitas, Matheus. Isso, obrigado, Matheus. E aí, nas receitas de anuidades do presente exercício, nós temos a mesma performance de anuidades do exercício, fechando aí em 75%. Porém, as anuidades dos exercícios anteriores, aí, que nós víamos performando aí em 125 mil, quase 130, aí realmente já houve uma redução para 95 mil. Os recebimentos de anuidades em atraso, de exercícios anteriores. Aí para as despesas, Matheus, por favor. Ok?
cota parte, né? As contas de pessoal, remuneração, benefícios, encargos sociais, despesas de provisões. Auxílios e diárias, que temos abertura em seguida, e o outro grupo de outras despesas, que vamos fazer abertura logo em seguida. Então, o próximo slide ele dá uma abertura dos auxílios representação, diárias e passagens, entre conselheiros, colaboradores e empregados. Ok? Fazendo um comparativo aí, o próximo slide, isso. Então, nós temos de janeiro a março, nós tivemos essa performance no sentido de receita de 4.200.000, praticamente, contra despesas de 3.300. Então, tivemos um superávit aí de 870.000, quase 900.000. Próximo slide, por favor. Comparativamente ao segundo trimestre, então, se nós tivemos lá um superávit de 900, quase 870.000, já no segundo trimestre, nós tivemos esse déficit de 373. A receita praticamente caiu pela metade, né, do primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre. E as despesas também reduziram, mas se manteram, num sentido mais elevado, que é a estrutura, no sentido das coisas que foram apresentadas, da cota à parte, pessoas e auxílios, representação e diárias. Então, num sentido consolidado, aí o próximo slide, se nós tivemos 870.000 no primeiro trimestre de superávit, com quase 400.000 de déficit no segundo, nós temos aí um superávit ainda em junho de 500.000, arredondando, 497.000. Então, esse é o resultado consolidado de janeiro a junho de 500.000. Ok? Continuando, Matheus. Aqui trouxe para uma apresentação, aproveitando todos os meses apresentados anteriormente, no primeiro trimestre, e agora apresentados no segundo. Então, aí é um quadro resumo, onde fica mais fácil enxergar, mês a mês, os seus superávites ou déficits, mês a mês e no trimestre. E que aí acumula os 500.000, os 500.000 de superávit ainda no semestre, em 30 de junho. Né? Então, aí a gente vê que esse segundo, já em março, né, apresentou uma queda, mas abril, maio e junho tivemos esses resultados negativos no sentido de déficit, onde a receita foi aquém, né, bem aquém do início do ano. E aí nós vamos acompanhar isso, já estamos vendo que julho, em relação a junho, caiu um pouquinho ainda, mas em agosto um pouquinho mais. Então, isso a tendência no decorrer do segundo semestre, a gente ter essa receita sempre aquém das despesas. Isso se compensando com janeiro, fevereiro e março, onde os resultados foram mais expressivos no sentido de receita. O próximo slide. Não, aí é do primeiro trimestre, Matheus, vamos para o segundo, ok? Que aí é janeiro e março, isso. Abril e junho. Então, de abril e junho, no sentido consolidado de números, de abril e junho, né, nós temos essas receitas de anuidades, as receitas de serviço e as outras receitas. 1.700.000, praticamente 1.700.000. Com as despesas logo abaixo,
no mesmo rol das despesas apresentadas mês a mês. Nós só estamos aqui dando a consolidação do trimestre. A cota à parte, né, que é um número expressivo. E essa cota à parte, assim, é quase que o nosso déficit, se pegar do período. Se pegar do período do segundo trimestre, por exemplo, é praticamente o déficit. Remuneração do pessoal, benefícios, encargos, provisões, onde mês a mês foi apresentado, e os auxílios diários, descontos financeiros. Então, esse é um consolidado de abril a junho das contas, das principais contas. As outras despesas no patamar de 250 mil, como eu reforcei, nós vamos abrir logo em seguida, num slide específico. O próximo. E aí é o consolidado, era o consolidado do período, né? Mas aí que fecha com o quadro anterior que eu apresentei mês a mês. Então, esse é um consolidado dos 2 trimestres, com a data base de 30 de junho de 2021. É mais para, somando o primeiro trimestre, o segundo trimestre, para terem uma dimensão dos números que são expressivos. Nós temos receitas praticamente aí de 6 milhões, né, até junho, e as despesas nós vamos estar em 5 milhões e meio, então dá um déficit aí de 500, ainda dá um superávit em junho dos 500 mil. Continuando, Matheus. Esse é do primeiro trimestre, só para consolidar o segundo trimestre. Esse é um consolidado do segundo trimestre, né, de auxílios, representação, diárias e passagens, né, distribuído entre conselheiros, colaboradores e empregados. Então, aí é um demonstrativo, onde nós temos aí 250 mil no total, vamos dizer assim. Uma totalização do trimestre. O próximo, Matheus, por favor. Esse já é o consolidado do semestre, dos auxílios de representação. Isso também foi apresentado para vocês terem o somatório, terem toda essa divisão aí de tudo que aconteceu nessas rubricas. O próximo slide, nós temos as despesas, que, como eu comentei, são a abertura das despesas. Mas aí é do primeiro trimestre. Vamos para o segundo, Matheus, que é de abril a junho. Ok, obrigado. E aí são aquelas outras despesas que nós vínhamos apresentando. Então, elas estão abertas aí, conta a conta, as principais contas, no sentido de composição. Então, temos serviços de terceiros, pessoas jurídicas. Isso aí, basicamente, onde temos essa abertura de contas. Esses serviços de terceiros foram as consultorias que foram pagas no início do ano, mas nós temos a questão da pessoal de limpeza, né? Que são serviços, onde temos serviços de informática, 16 mil, serviços terceirizados, 13 mil, logo abaixo. Locação de bens imóveis, que aí nós temos a divisão em dois sentidos. Essa primeira alocação de bens imóveis, na primeira coluna, refere-se à sede. Na segunda coluna, onde nós temos as mesmas despesas de condomínio, energia elétrica e locação de bens imóveis, refere-se à subsede de Goiânia. Então, fica meio que comparativo em ambas. Meio que comparativo o slide entre sede e subsede. Onde essa despesa com reforma e reparos foi praticamente os últimos
gastos lá da sede de Goiânia, isso em abril, praticamente. E essas outras despesas, combustíveis, peças e acessórios, mas aí já em menor volume. Então, os principais números onde nós estamos dando a abertura das despesas, conforme contratos, licitações feitos e honrados mês a mês, pagos mês a mês, conforme os contratos. Isso é abril a junho. O próximo slide, Matheus, por favor. Nós temos um consolidado de janeiro a junho, que aí já, né, primeiro trimestre com segundo trimestre. Ok? E aí fica novamente... nós estamos... em que pese eu estar dizendo a respeito dos slides comparativos, e é fato, né, sede, subsede, praticamente, principalmente nas primeiras linhas, mas um outro trabalho que a gente está desenvolvendo e vai procurar sempre é essa segregação, justamente para ter uma apuração mais em linha com o que é sede e subsede. Isso com revisão do próprio plano de contas, com a segregação das despesas dentro do possível. Então, isso nós estamos... Só uma pergunta. Pois não? De um lado é Goiânia, e do outro é Goiás, e do outro lado é DF? As 5 primeiras linhas, ok? Não. Essa parte de tarifas bancárias, despesas e outras isso, aí é conjunto. Refere-se às duas. Aí é conjunto. Obrigada. Porque são os grupos de contas. Mas justamente é isso, dentro da possibilidade de segregar recebimentos de Goiânia, de Brasília, no sentido de plano de contas, aí a gente vai conseguir até segregar esse tipo de conta também para sede e subsede. Ok? O próximo slide, os próximos. Aí nós vamos demonstrar aqui as transposições orçamentárias, que aí tem no sentido da execução orçamentária, o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos em processo também da revisão orçamentária, no sentido para eliminar essas transposições, que é usar o saldo de uma conta para honrar o compromisso, né, que está se formando mês a mês dentro dessas contas de despesas que foram apresentadas. Isso vamos dizer assim, também é uma melhoria de previsão orçamentária que a gente pretende fazer para que 2022 tenhamos um orçamento mais em linha com os contratos fechados. Então, essas transposições ocorreram em janeiro, fevereiro, caminhando um pouco mais, Matheus, onde já foram apresentadas no primeiro trimestre. Aí, caminhando, isso. Aí, em abril, especificamente, aí tivemos essas movimentações. Tranquilo, Matheus. Então, são algumas movimentações que nós temos feito para adequar o orçamento frente aos contratos firmados, mas que, às vezes, os saldos não estão orçamentariamente na linha do gasto. Então, nós estamos adequando isso mês a mês, mas pretendemos fazer logo agora, pelo mês de setembro e tal, um resultado final da execução orçamentária e verificar a diferença em que nós estamos precisando suplementar uma conta ou outra para que finalize o ano. Né? Frente, inclusive, a essa deficiência no sentido de arrecadação, onde nós estamos percebendo que a partir de maio, junho e julho, agosto, em que essa receita ela está diminuindo, frente, naturalmente, à arrecadação mais elevada que se teve no primeiro trimestre,
mas é por todas as questões que estão passando pelo país e, naturalmente, até pela própria profissão, enfim, pelo mercado. Então, isso nós estamos precisando rever essas receitas para custear a própria manutenção, né, do CREFIT. Então, isso nós estamos já para verificar essa revisão orçamentária no sentido de eliminar essas transposições. O próximo slide, Matheus. Então, nós temos transposições em abril, em maio. O próximo, Matheus. Ok, é que encavalou, né? Ok. Só como um exemplo aqui, esse último slide que nós estamos apresentando, essa última conta como exemplo de combustíveis e lubrificantes. Quer dizer, nós temos a frota, enfim, e as fiscalizações sendo realizadas, e isso acontece que tinha um orçamento aquém das necessidades de uso dos carros, movimentação, combustível, revisão. Então, é isso que a gente está revendo para fazer uma adequação desse orçamento inicial, frente até mesmo o plano de atividades do próprio CREFIT. Então, são remanejamentos frente aos gastos mensais executados. Então, isso são as transposições em maio. Temos as transposições em junho. Ok. E aí, o próximo, Matheus, aqui de junho, aí vem no sentido de uma apresentação, um resumo, que é, na verdade, o principal gasto no sentido, né, de manutenção da estrutura do CREFIT. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, nós temos aberto aí no sentido de remuneração, né? A base remuneratória dos colaboradores efetivos, comissionados e estagiários. Só fazer um parêntese aqui rapidinho, Vanderlei, que, né, Pois a gente não? vinha ali na faixa de 80 mil, né? E teve uma pequena subida nos comissionados pela questão da reestruturação da subsede, né? Do atendimento, né? Com mais pessoas para a gente fazer o atendimento o dia inteiro, né? A gente tem uma portaria que limita, né, o gasto com comissionado não poder ultrapassar o gasto com o pessoal efetivo. Então, a gente continua aí dentro desse limite, até com um pouco de conforto. Mas só para explicar essa subida aí que teve a partir de abril, que foram as novas contratadas na subsede, para a gente estar fazendo o atendimento ininterrupto, né, o dia inteiro, como é aqui na sede, porque a subsede só funcionava precariamente por meio período, né? E agora a gente consegue ter pessoal para funcionar o dia inteiro lá em Goiânia e também cobrir as férias, né? Que era um Deus nos acuda quando alguém estava de férias, pegava atestado, né? E em seguida eu vou falar um pouquinho mais sobre o pessoal, dar um parêntese quando o Vanderlei terminar rapidinho, eu vou falar de alguns remédios que a gente está tomando para esses gastos aí principais. Pode continuar, Vanderlei, obrigado. Não, ok. Inclusive, só pegando essa mesma linha, quando fala na abertura, né, na reestruturação da subsede, naturalmente com a abertura em maior período, com mais número de pessoas, mas naturalmente os outros gastos, seja de energia, seja de limpeza, então naturalmente existem outros gastos que acompanham, não na mesma proporção de dobrar, mas é isso também o que nós estamos revisando para que o orçamento contemple isso nessa reestruturação, vamos dizer, que ocorre.
O próximo slide, Matheus, por favor. Se, por um lado, nós mostramos ali as receitas mês a mês, né, do período, aqui nós estamos fazendo uma apresentação, que 2021 ficou até... Matheus, dá para diminuir um pouquinho o slide para ver se... Isso, agora eu enxergo. Acho que com o grupo podia estar acontecendo a mesma coisa. Não. Volta onde está. Isso. Ok, porque eu tenho o quadro do pessoal aqui, eu não consigo ver o quadro de apresentação. Está perfeito. Aqui é uma outra apresentação onde demonstramos as receitas e despesas dos últimos 5 anos. E aí, comparativamente, assim, acompanhando, não é no sentido de semestre, que é dos anos anteriores, mas nós vamos acompanhar como é que 2021 vai performar aqui em relação aos outros anos. Então, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, temos aí as receitas e despesas e os seus resultados, superávit ou déficit, né? Então, 2021, em questão de receita, 5.860.000, né? Um pouco próximo a 2020, e a receita de 5.362.000, se falarmos aqui, é quase que a metade de 2019, enfim, 2020 ainda bem menor, em 2.500.000, mas ainda temos um segundo semestre para depois fazermos essa comparação ao final. Mas, então, estamos aí numa performance de ano em que nós estamos fechando 2021, na verdade, o primeiro semestre, com um superávit de 500.000, né? Mas nós temos aí o resultado dos outros anos para ir acompanhando e monitorando isso. Então, já no primeiro trimestre, nós apresentamos isso, né? E no segundo trimestre estamos apresentando novamente e vamos acompanhando como é que vai finalizar nos próximos meses. Ok, Matheus? E aí, dentre todas as movimentações de contábeis, aqui é uma demonstração macro consolidada também dos caixas, do fluxo de caixa, né? Que basicamente representa saldo bancário, saldo do Banco do Brasil. Então, todos os anos, de 2016 a 2021, né? E aí, onde esses acréscimos e decréscimos é praticamente equiparativo ao superávit e déficit de cada ano. Então, nós estamos aqui em 30 de junho, com uma posição de 5.120.000, uma posição bancária de 5.120.000. Então, essa é uma posição de caixa do CREFIL. Nós viemos apresentando questões contábeis que praticamente as despesas contábeis elas são em regime de caixa. Então, para e passo, vem acompanhando os mesmos saldos. Não exatos, por uma diferença ou outra, como provisão de férias, é uma despesa que registramos, mas é uma despesa a se realizar no mês seguinte ou no final do ano. Mas são pequenas as diferenças, por isso que a gente apresenta o contábil e aqui uma posição de caixa do CREFIL. Então, pessoal, essas são as informações contábeis e financeiras detalhadas, repassadas, e fiquem à vontade para, enfim, se eu puder ajudar em alguma mais informação.
Mas, de todo modo, sempre que for repassado os slides, tendo alguma consideração, alguma dúvida, também pode repassar para a controladoria, para o financeiro, as perguntas ou esclarecimentos que nós repassamos, com certeza. Obrigado, Vanderlei. Obrigado mesmo. Eu acho que isso aí é extremamente importante, né? A gente ter esse espelho, né, do andamento das nossas finanças, né? Então, eu acho que essa questão das transposições orçamentárias, elas acabaram sendo comuns pela falta, né, desse técnico que a gente não tinha no ano passado e agora a gente tem. Eu acho que eu apresentei o currículo do Vanderlei para todo mundo. Ele não é um contador, ele é um auditor, né? Então ele tem essa visão macro, ele consegue ver ali onde que estão os pontos, ele consegue trazer para mim onde estão as dificuldades, fazer esse balanço aí. E eu creio que após essa reformulação, a exceção vai ser as transposições, né? E para o ano que vem, menos ainda essa questão de fazer transposição, porque a gente vai ter um orçamento, um gasto, um planejamento, né? Realmente calculado ali por uma pessoa que tem expertise nesse tema, né? Então, eu queria agradecer o Vanderlei. Então, eu queria falar de alguns remédios. A gente viu aí que os principais gastos aí são a cota parte e pessoal. Agora, a gente enviou um documento para o COFITO, assinado por mim, pelo presidente do CREFITO 1 e do CREFITO 7, questionando a cota parte. Por quê? Porque a lei que cria os conselhos, ela fala que 20% da arrecadação é para o Conselho Federal e 80% para o Conselho Regional. Só que o texto, ele é igualzinho. Então, quando você fala 20% da arrecadação e 20% para um e para outro, deveria ter o equilíbrio, né? E, na verdade, não é isso que ocorre. A gente passa 20% da arrecadação para o federal e fica com 20% apenas vamos dizer, do lucro. Você tira as despesas e o federal não tem nenhuma despesa. Então, nós fizemos esse questionamento, eles já responderam para a gente perguntando o que a gente entendia, então está movimentando. A gente falou que entende que tem que ser igual. Então, se tem despesa para arrecadação, essa despesa deveria ser abatida nessa cota parte também. Isso aí a gente vai até o final, porque outros conselhos já trabalham dessa forma, né? A gente tem o CREA, por exemplo, que é repassado as despesas para o federal. Então, você não passa os 20% da arrecadação, você tira ali as despesas e repassa os 20% com os custos também, né? O segundo ponto é a questão do pessoal, né, que a gente vem analisando. Então, já foi aprovado em plenária a terceirização de algum setor, né? E nós estamos aí pensando também em avançar com a terceirização de outros setores, já pensando também em uma diminuição, algumas exonerações, porque agora a gente já conseguiu visualizar bem, entender bem o que a gente tem, para onde que a gente quer ir e o que dá para terceirizar, o que não dá para terceirizar. Então, provavelmente que isso aí a gente tira da gente esses encargos trabalhistas, né? Que são muito pesados, né? E essa perda de pessoal durante as férias, durante, né, licenças. Então, com a terceirização, sempre que a gente tem uma perda, né, de alguém, a gente consegue repor ali através, a empresa envia alguém para o lugar, né? É claro que a gente não vai terceirizar a área finalística do conselho, seria as áreas meio, né? E com relação às diárias, né, acabei de fazer uma portaria que foi publicada, acho que ontem, limitando, né, os auxílios representações dos conselheiros para a gente poder ter um equilíbrio melhor, inclusive o nosso também, da diretoria, e também a questão do novo entendimento, né, que o nosso jurídico teve e passou um parecer com relação às diárias dos fiscais e também dos funcionários, que hoje tem o entendimento de que se o funcionário sai e ele volta no mesmo dia, a gente arcou com todos os custos da viagem dele, com a gasolina, o carro é do CREFITO, pagou o auxílio alimentação do dia. Ele não faz jus à diária, ele simplesmente faz jus apenas a questão do salário dele. Então, ele recebe o salário, ele bate o ponto na entrada, na saída, se passar alguma hora, você faz um banco de horas. Só vai ter direito à diária quando realmente tiver um pernoite, né? Que é diferente da gente. Quando a gente vai ao outro estado, a gente não tem um salário. Então, a gente precisa da diária para arcar com a alimentação, com o que a gente gastar lá, né? Então, com as nossas horas, né? Que a gente está ali dedicado e está deixando de trabalhar em outro local para estar ali, né? E
Também com a questão da arrecadação, a gente está com essa visão. Agora, o próximo processo da limpeza já está na fase de pregão, né? E já tem alguns recursos, mas já está na fase de pregão. O próximo é da máquina de cartão de crédito, que a gente vai tentar pegar essas dívidas. A gente tem um passivo entre 6 e 10 milhões, o Incorp fornece números imprecisos para a gente, mas a gente tem um passivo de devedores aí, que a gente pretende negociar via cartão de crédito mesmo, porque a gente sabe que é muito difícil todo mês a pessoa parcelar e estar emitindo um boleto todo mês para estar pagando a conta. Então, é complicado. Até o IPTU que vem para a gente ali em 6 parcelas, a gente esquece. Então, o cartão de crédito, eu acho que tem uma probabilidade grande, é uma aposta da gente de estar arrecadando principalmente esses passivos. E também, como todos sabem, a gente postou, divulgou amplamente na rede social o leilão, né? Então a gente fez agora, está fazendo o levantamento patrimonial e pretende arrecadar, né, alguma coisa com o leilão de patrimônio. Aí a gente está vendo aí na tela agora aí essas marcas de Pilates, e tem outros bens aí que a gente vai levar para leilão para tentar puxar aí um pouquinho de dinheiro também de arrecadação no segundo semestre. Então, vamos passar para a votação. Vou começar aí com a diretoria. Yara, aprova as contas? Quer tirar alguma dúvida? Reprova? Se abstém? Pode ficar à vontade. Não, aprova as contas, não tenho dúvida, não. Já tinha analisado antes, né? E não tenho dúvida, não. Aprovado. Obrigado. Rosa? Então, na verdade, a observação que eu tinha feito era que realmente, a partir de maio, a Receita não estava cobrindo as despesas, e eu tinha anotado aqui a pergunta de como fazer para enxugar, né, essas despesas. E aí, observando que a cada mês passa-se a diminuir mais o que entra, né? E entende-se que é porque a maioria das pessoas já pagaram nos 3 primeiros meses. Então, eu sou favorável à aprovação das contas. Rosa, assim, era só complementar que essa questão que você levantou, Rosa, desde a outra prestação de conta, a gente tem falado isso e mostrado, assim, até em termos dos números mesmo, né? Como estava no começo e como que foi indo mesmo essa queda, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente já conversou em reunião. Eu estava aqui pensando, né, olhando os consolidados e ver que tem coisas que revoltam, né, a gente, como, por exemplo, esse valor que é repassado para o COFITO, né, é uma coisa que revolta mesmo, né? E acho assim que até essas outras medidas que vêm sendo tomadas, né, a gente visa justamente isso, ter condição de trabalhar de uma forma mais equilibrada, até o Vanderlei me corrige, né, mas assim, até finalizar esse ano, para que a gente tenha mais elementos até para o ano que vem fazer uma previsão, né, Vanderlei, que é uma coisa também que a gente já chegou a conversar, né, uma previsão mais equilibrada também. Eu quero aproveitar, já que a gente pôde ter essa conversa, agradecer ao Vanderlei, e agradecer você, Yara, e dizer, Sérgio, que essa informação que você deu não estava constando, né? Então, por isso que a gente fez as anotações aqui, do seu pensar no remédio para solucionar essa questão, mas que quando a gente vê que realmente chega, e isso é muito bom de se observar que as despesas, elas, de uma certa maneira, se manteve, né? Dentro de um valor. Então, a gente mais ou menos entende que a gente tem que ter uma receita ou que pague as contas, né, que vá de encontro, ou que fique um pouquinho só fora para a gente dar um jeito de manter, né? Então, eu vejo que a sua fala, Sérgio, a fala da Yara e do Vanderlei, vem a atender o que eu gostaria, que era de saber, assim, e agora vamos pensar como enxugar onde, para manter um nível, né? O mesmo nível
de valores, o mesmo patamar de valores, para ir de encontro com o mesmo nível de receita que está entrando. Então, aprovado da minha parte. Obrigado, Rosa. É isso, a gente sabe que não tem como fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, né? Então, assim, a gente trabalha com a receita que a gente arrecada, mas sempre lembrando que a gente tem um superávit. Então, assim, em um caso de extremo, a gente vai entrar no superávit. Não tem como a gente deixar de prestar o serviço, de fazer os atendimentos, de fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente se propôs a fazer. Mas isso é sempre, no último caso, sempre a gente tenta e da melhor forma possível usar o que a gente arrecada. Então, vocês podem ver que em 2019 se arrecadou muito mais do que no ano passado, entendeu? E mesmo assim, houve uma despesa maior, uma entrada de 1.300.000 no superávit, né, pela gestão anterior, sem ter tido nenhum tipo de projeto importante para os profissionais, entendeu? Então, a gente está oferecendo muitos serviços, né? A gente tem uma subsede funcionando o dia todo, a gente está aumentando a fiscalização, tem cédula digital, está sempre com a novidade, com a prestação, com o retorno para o profissional, sempre pensando em devolver para ele da melhor forma possível o dinheiro que ele investe no conselho, né? Então, a gente tá bem tranquilo com relação a isso, Rosa, sempre pensando em melhorar, tá? Não só o gasto, mas principalmente também a arrecadação, né? Fazer com que o profissional sinta que a anuidade dele é valorizada. Seu microfone desligou, Sérgio. Tá sem volume aqui, Desculpa, é que eu passei para a Nara. Não deu para ouvir meu nome. Quando desligou, eu acho que falou o nome. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu queria parabenizar essa contratação, né? Acho que é Vanderlei, o nome da pessoa, né, que está responsável agora por essa questão financeira. Eu acho que é sempre um desafio para qualquer empresa essa questão dos custos. Concordo plenamente com a Rosa, né? A gente tem que ter o desafio de manter, e eu acho que o CREFITO vem fazendo isso. Gostei muito dos slides comparativos dos últimos anos, que mostra que, apesar de tudo, dessa pandemia, né, a gente vem mostrando o melhor resultado, e eu acho que é isso que conta. Mas custo é igual unha, então a gente tem que sempre cortar. Algumas coisas que me chamaram a atenção foi principalmente, né, hoje em dia a gente tem vários bancos aí que nem cobram taxas, então acho que é uma coisa, é um valor significativo que pode ser olhado. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, né, em relação às despesas e tal. Essa questão que a Rosa falou, né, de que tem muito mais receita no início do ano, é comum também em outras empresas, né, e o que a gente precisa fazer é uma gestão disso, né, por mais que a gente continue com o mesmo nível de gasto durante o ano, a gente tem que ter um objetivo anual, né, de sobrar alguma coisa, que eu acho que é o objetivo aí de qualquer empresa, né, que a gente também não empate, que sobre alguma coisa, que tenha sempre superávit, né. Bom, eu acho que o Vanderlei também falou a questão de orçamento, eu acho fundamental, né, que a gente tenha para 2022, então, orçamento para todas as áreas, as despesas gerais, né, as outras despesas, é um percentual alto, então eu gostei também quando isso foi aberto de alguma forma, né, e foi aí que eu vi as despesas bancárias e achei muito alta. Então, acho que para essas despesas que parecem pequenas, tem que ter um orçamento mensal para a gente estar acompanhando, se a gente está gastando de mais ou de menos, né? Eu acho que independente do valor, a gente tem milhões para administrar, mas desde a nossa casa, que são pequenos R$1.000, né, a milhões, a gente tem que olhar sempre também para as coisas pequenas, que são nas coisas pequenas, nos valores pequenos, que às vezes a gente consegue uma grande economia, né? Então é isso. No mais, eu acho, aprovo, e acho que a gente está... Obrigado, Nara. É isso mesmo. E eu que achei o Vanderlei, tá? Eu que não entendi. Eu que achei o Vanderlei. Pois é, o Vanderlei é top, é isso aí. Acho que pessoa certa no lugar certo, muitas vezes, né? E finanças é um negócio difícil, gente. Putz, eu que eu diga, né? É difícil porque número, a pessoa tem que ter... Nossa Senhora. Mas é muito importante. Eu acho que
que a gente vem fazendo um bom trabalho, se olhar para os anos, né, anteriores, assim, né, aparece um superávit, menos despesa, apesar de ter menos receita, né, a receita diminuiu, mas a despesa diminuiu muito mais que a receita, e isso é o que a gente tem que olhar para o todo, né, mas o todo é feito de pequenininho, de pedacinhos, então a gente tem que olhar para esses pedacinhos também para sempre estar alcançando melhores patamares. Só aproveitando para dizer que eu assumi a área assim, da controladoria, mas tenho ali a Catiúcia no setor financeiro contábil, que é uma história dentro do Crefito que consegue resgatar muito do passado e muito modus operandi. E junto com a Yara, a gente está buscando realmente, enfim, fazer todo um plano e discussões e ver realmente o que pode melhorar no nível de informação e no nível de informação para vocês, para o presidente, para a própria Yara, diretora tesoureira, e aí depois de controle, né, justamente orçamentário ou no dia a dia, e até comparativo, que é para a tomada de decisão. Isso a gente está evoluindo, buscando evoluir. Obrigado, Vanderlei. Naum, por favor. Boa tarde, boa noite já. Obrigado, Nara. Você fez um balanço bem bacana. Acho que você pegou o ponto de vista que eu estava colocando. O Crefito, né, ele tem uma gestão diferenciada, principalmente porque tem uma entrada maior em meses determinados, que são os prazos dos vencimentos específicos dos boletos. Mesmo assim, existem outras entradas extemporâneas, seja de atrasos ou de outras fontes, mas ele se concentra num determinado ponto. Então, essa gestão do volume anual é que é o foco, e acho que a gente tem feito um excelente trabalho. A apresentação foi excelentemente detalhada, né? Então, tá de parabéns. Eu me sinto muito tranquilo em aprovar as contas. Obrigado, Naum. Viviane. Oi, eu também aprovo as contas sem ressalva. Ok. A Cristina solicitou para voltar, não conseguiu não, né, Matheus? Ainda não, Sérgio. Sérgio, só para consignar em vídeo também, considerando que você é o presidente, pedir para você dizer se aprova as contas. Eu não aprovo não, só aprovo se Verdade. empatar, Matheus. Verdade, só voto de Eu Minerva. não voto não sei se voto. Ainda não Eu posso só complementar? Eu queria aproveitar, não sei se a gente vai ter oportunidade, e agradecer, já que falaram da Catiúcia, eu quero, Sérgio, agradecer a Catiúcia, a Tatiane e o Ítalo, e, assim, pela receptividade e pelo auxílio nos dias que eu substituí a Yara, que foram, assim, uma gracinha. Eu quero muito agradecer a equipe, dizer que eu me senti acolhida, viu, Yara? Me senti acolhida. Primeiro dia eu fui acolhida até pela gerente do banco, porque realmente, assim, a internet não funcionava, um problema sério, mas todo mundo foi extremamente importante. Então, muito obrigada mesmo. Viu, que vocês transmitam a eles o meu agradecimento. Isso é muito importante. Eu queria aproveitar para agradecer em nome da gente, né, a sua substituição, que foi assim excelente, sempre atenta, sempre, né, aprendeu rápido, pegou tudo rápido, né? A gente sabe que não é fácil lidar com contas, com números, né? E parabenizar pelo seu esforço, né? E teve um azar no dia que você estava aqui, torou um cabo de fibra ótica no prédio, né? E ficou sem internet o prédio inteiro, mas a gente conseguiu vencer essa barreira aí também e deu tudo certo, né? Agora a Yara deve estar com 600 e-mails na caixa de entrada dela, mas tá tudo certo. Pessoal, então eu vou encerrar a reunião plenária de prestação de contas do segundo trimestre. Lembrando que essa gravação ela vai estar disponibilizada no YouTube em substituição à ata, tá? E o acórdão sendo publicado no Diário Oficial da aprovação por unanimidade das contas do segundo trimestre do Crefito 11. Agradeço a presença de todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.